Olá, pessoal! Faremos um simulado contendo questões de português elaboradas pela banca COSEAC, que pode estar elaborando a sua prova, né, a prova do seu concurso. Então é importante que você conheça o perfil dessa banca, quais são os assuntos mais cobrados por esta banca, beleza? Então, se você vai ter um concurso, vai fazer um concurso, prestar um concurso dessa banca, é fundamental que você assista esse vídeo. Tá? Além disso, eu tenho alguns materiais que eu disponibilizo para venda, alguns simulados. Deixarei os links na descrição deste vídeo para quem for de interesse, beleza? E para você ficar por dentro de todos os conteúdos e lançamentos de vídeos aqui no canal, é fundamental, né, que você se inscreva e ative o sininho. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso simulado com questões de português elaboradas pela banca COSEAC. Eu trouxe questões somente de 2023, né, questões recentes. Bom, a primeira questão diz o seguinte: os pronomes relativos têm como função a retomada de um termo que o antecede. Partindo dessa afirmação, marque a opção em que o que é classificado como pronome relativo. O próprio enunciado ele já fala, o pronome relativo, ele retoma um termo. O pronome tem essa característica, ele retoma um termo. Normalmente um pronome ou ele retoma um termo, ou ele indica, faz referência a um termo, ou ele substitui um termo. O que costuma gerar muita confusão é entre o pronome relativo e a conjunção integrante, que é o que. O que ele pode ser tanto pronome relativo quanto conjunção integrante. E quando é um e quando é outro. Tá? Então uma dica muito preciosa é que o que conjunção integrante você consegue substituir por isso, diferentemente do que pronome relativo. Porque o que pronome relativo o que ele tá fazendo, tá retomando um termo já existente na oração. Você também pode utilizar isso para poder matar a questão. Para ficar mais fácil, vamos então analisar cada alternativa. Letra A. Você lê, por exemplo, que 24,99% dos cariocas sofrem de araquibutirofobia. Vamos tentar substituir por isso para poder verificar se esse que é uma conjunção integrante? Você lê, por exemplo, isso. Ó, perceba como você consegue substituir toda essa oração, né, o que vem depois do que, por isso, perfeitamente. Faz sentido. Então esse que não está retomando termo nenhum. Esse que é uma conjunção integrante. Vamos para a letra B. A pesquisa comprovou que o contágio acompanha aqui a curva de frequência analagmática. A pesquisa comprovou isso. Comprovou o quê? Que o contágio acompanha a curva de frequência analagmática. Então percebam que você consegue substituir o que, né, e todo o resto por isso. Tá? Logo esse que, na verdade, trata-se, né, de uma conjunção integrante. Letra C. São dígitos, porcentagens e gráficos que estão por todo lado. Se substituirmos por isso, não faz sentido, ó, percebam. São dígitos, porcentagens e gráficos, isso. Não faz sentido, porque na verdade esse que ele está retomando termos. Quais termos? Dígitos, porcentagens e gráficos. Uma outra forma de você verificar isso é você substituir por os quais. Faz sentido, percebam. São dígitos, porcentagens e gráficos, os quais estão por todo lado. Então esse que, na verdade, por estar, né, retomando termos, trata-se de um pronome relativo, porque a função do pronome é essa. Ou ele retoma termos, ou ele substitui termos, ou ele faz referência a termos. Tá? Diferentemente da conjunção integrante. Logo, a letra C, de fato, traz um pronome relativo, que é o que, e é a nossa resposta. Só para fechar, vamos analisar a última alternativa, que diz o seguinte: trocando em miúdos, isto quer dizer que em cada 4 cidadãos do Rio, um está araquibutirofóbico. Trocando em miúdos, isto quer dizer isso. Então, percebo que o que é uma conjunção integrante. Vamos para a nossa segunda questão, também questão de 2023, que diz o seguinte: na área das figuras de linguagem, encontra-se uma antítese no seguinte trecho retirado do texto. Não precisa analisar o texto para estar respondendo essa questão, é uma questão que dá para você responder independentemente de você ter feito essa leitura, tá? Você precisa ter conhecimento, ter uma noção sobre figuras de linguagem. Então, para quem não sabe, a figura de linguagem, ela tem como função, né, promover ali um efeito, gerar um efeito em relação à interpretação, né, de quem está tendo acesso àquela informação, tá? Então, a figura de linguagem, ela pode ter ali diferentes sentidos, tá? A figura de linguagem pode ser, por exemplo, associada ao significado das palavras, né, que são as figuras de palavras ou semânticas, que é o caso das metáforas, das metonímias,
também da comparação, entre outras. Pode ser uma figura de pensamento que trabalha com ideias, né, como a hipérbole, que é aquele exagero, né, a ironia, quando você fala uma coisa, a ideia é você passar uma informação, você vai falar outra, o contrário, em tom de ironia, né. Também figura de sintaxe ou construção, que tem a ver ali com a estrutura gramatical da frase, ou também tem a ver com figuras de som, tá, que está associado à sonoridade, tá, das palavras, como por exemplo a onomatopeia. Então, normalmente as figuras de linguagem estão associadas ao estilo, aos efeitos produzidos, né, pelos termos. Então, sabendo, tem que ter uma noção, né, de quais são as figuras de linguagem existentes, né, quais são as suas aplicações, né, para você conseguir fazer essa questão, evidentemente, tá? Aqui, ele trabalha com antítese. E a antítese é uma figura de linguagem que usa termos com sentidos opostos, com sentidos contrários. Por exemplo, meu bem, meu mal. Faça sol ou faça chuva, eu estarei no seu aniversário. A relação entre os meus primos é de amor e ódio. Então percebam que aqui a ideia é de oposição. É isso que vocês vão buscar analisando as alternativas. Vocês vão buscar essa ideia de oposição para poder chegar na antítese, na alternativa correta. Então vamos analisar cada alternativa. Letra A. Del Huff abriu o caminho da fantasia com seu How to Lie with Statistics. Nessa letra A vocês percebem algum termo, aliás, termos, né, que fazem oposição no seu sentido, né, que tem essa ideia contrária. Não conseguimos notar isso, né? Logo, a letra A não tem nenhuma antítese. Letra B. É o medo de que a manteiga de amendoim agarre no céu da boca. Mais uma alternativa que não há termos com oposição aqui. Letra C. O bombardeio de números começa, mal rompe amanhã. A letra C também não dá essa ideia de oposição. Vocês poderiam até ficar um pouco na dúvida entre a C e a D, porque fala sobre começar e romper, né? No entanto, aqui está mais uma ideia mesmo de temporalidade. Ó. Por exemplo, o bombardeio de números começa assim quando rompe amanhã, logo quando rompe amanhã. Vale destacar também que essa oposição ela tem que ser bem nítida, tá? E ela normalmente acontece numa mesma frase. A letra D tá perfeita, ela se encaixa perfeitamente nesse conceito. Ó, comprometimento com a exatidão. O número tem uma aura de verdade, mesmo em cima de uma mentira. Ó, percebo, tem uma aura de verdade, mesmo em cima de uma mentira. Oposição clara, não há dúvida. Verdade e mentira são termos opostos, tá? Estão numa mesma frase, tá? Então nós temos aqui um caso claro de antítese. A letra D é a nossa resposta. Vamos para a nossa terceira questão, que diz o seguinte: o valor semântico da palavra para na frase para um poeta, tudo tem poesia. É o mesmo daquela sublinhada na seguinte frase. Eu não trouxe o texto associado à questão porque ele não é relevante para a gente conseguir responder essa pergunta, tá? Então percebam que para um poeta tudo tem poesia. Esse para é no sentido de segundo um poeta, de acordo com o poeta, tudo é poesia. É a opinião daquele poeta. Ou seja, esse para dá uma ideia de ponto de vista. Esse para ele introduz a opinião, né, do poeta, no caso aqui, de um grupo específico, no caso do poeta, sobre um dado assunto. Então você vai ter que buscar a alternativa que contém um para que tem esse mesmo efeito, né, opinativo, em que introduz uma opinião. Então vamos analisar cada alternativa. Letra A. Não se esqueça de devolver os livros para a biblioteca. A biblioteca representa o destino desses livros, tá? Indica o destino dos livros e não o ponto de vista de um grupo específico. Portanto, a letra A não é a nossa resposta. Letra B. Ganhar dinheiro e poder, para muitos, é o que há de mais importante na vida. Notem que, nesse caso, o para, ele está introduzindo, sim, né, a opinião de um grupo, né? Que grupo é esse? Muitos. São muitas pessoas, tá? O grupo de muitas pessoas. Então, para muitos, né, de acordo com esses muitos, ganhar dinheiro e poder é o mais fundamental, o mais importante na vida dessas pessoas. Então, o para da letra B está introduzindo, sim, uma opinião, assim como o para do enunciado. Logo, a letra B é a nossa resposta. Mas vamos analisar as demais alternativas. Resolveu mudar para um lugar mais próximo ao trabalho.
É a mesma ideia da letra A, tem uma ideia de destino. Então resolveu mudar para um lugar mais próximo ao trabalho. O lugar mais próximo ao trabalho é o destino. Está relacionado a um lugar físico, né? A um destino e não a introduzir uma ideia, introduzir uma opinião. E letra D, hoje trataremos de algo muito importante para o futuro de vocês aqui na empresa. Vocês poderiam ficar um pouco na dúvida entre a D e a resposta correta, que é a letra B. Tá? No entanto, a letra D, ela não está indicando destino, tal como tá aquelas demais alternativas que eu citei ainda há pouco, porém ela também não está indicando uma opinião, ela não está introduzindo uma opinião. Ela está indicando algo que será interessante, é um benefício, é relevante para um grupo específico. Né? No caso, vocês, o futuro dessas pessoas. Mas não é exatamente a opinião desse grupo. Então, a única que faz sentido mesmo, que dá essa ideia, né, de conformidade, segundo alguém, né, introduz uma opinião de fato, é a letra B. Vamos para a nossa penúltima questão, que diz o seguinte: o texto de Otto Lara Rezende pertence ao gênero crônica, que é o quê? Aí ele quer que você descreva o gênero crônica, que você opte pela alternativa que contém uma descrição correta em relação ao gênero crônica. Ah, mas eu preciso ler o texto para poder saber a descrição do gênero crônica? Não precisa, tá? Por isso que eu também não trouxe o texto. Você tem que ter uma ideia em relação, né, aos conceitos, às características de cada gênero. Bom, e o gênero crônica é um gênero textual do tipo narrativo, tá? E ele tá normalmente presente, né, em revistas, em jornais e tá associado a questões do nosso cotidiano, tá? Então trata de questões voltadas ao cotidiano das pessoas, das cidades, enfim. Então os cronistas, eles vão oferecer, eles vão entregar ali percepções em relação ao dia a dia das pessoas, né, em relação à realidade que eles conseguem captar dessas pessoas, tratando de uma forma mais leve, de uma forma mais, até mesmo bem humorada em relação a esses assuntos, que são assuntos do nosso cotidiano. Então nós temos a tipologia narrativa, mas essa tipologia ela também pode ali mesclar com questões argumentativas, gerando uma parte também, um momento de reflexão, tá? Embora tenha uma linguagem mais leve, de fato, e tem a questão da coloquialidade, tá? Então é muito marcada pela coloquialidade, porque a linguagem é coloquial, porque é uma linguagem do nosso dia a dia. Não é aquela linguagem denotativa, mais pesada, aquela linguagem mais literal. E não, uma linguagem coloquial, uma linguagem mais tranquila, mais leve, do nosso cotidiano, mais figurativa. Então, com base nessas características que eu lancei aqui para vocês, a gente já consegue matar essa questão. Percebo que a letra D, ela descreve perfeitamente o que é uma narrativa escrita em linguagem coloquial, como eu falei para vocês, né? A questão da coloquialidade, ela é muito marcada, sendo centrada preferencialmente em pequenos conflitos do cotidiano. Lembra que eu falei? Que trata de questões envolvendo o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e trata com mais leveza, muitas vezes usando o bom humor, né? Para poder, às vezes gera assim uma reflexão, tá? Então a letra D está perfeita e é a nossa resposta. Vamos analisar as demais alternativas. A letra A fala que é um texto de caráter argumentativo, geralmente publicado em jornais e revistas. De fato, as crônicas normalmente estão presentes em jornais e revistas. Mas quando ele fala que é um texto de caráter argumentativo, ele está sendo taxativo aqui, e não é, tá? Então, ele pode até gerar uma reflexão, pode até ter, às vezes, um teor argumentativo, sim, mas essa não é o predomínio, não é o que predomina numa crônica, não, tá? A letra A está errada. Letra B, cuja função é comunicar algum fato socialmente relevante, como um acontecimento político ou evento cultural. Não, tá? Então, assim, a crônica, ela vai trabalhar mais com questões envolvendo o dia a dia, tá? Então, são fatos do dia a dia, do cotidiano. Não tem esse caráter de trazer fatos de grande relevância social e cultural, não, tá? Então, a letra B tá errada. Letra C, no qual o autor expressa seu posicionamento frente a um assunto polêmico com a intenção de causar impacto e de persuadir seus leitores. Não, a ideia da crônica não é essa questão de persuadir, de convencer, não, tá? É mais de tratar questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, de forma mais coloquial, de forma mais leve, bem humorada. Pode até, de certa forma, causar ali... É quando o cronista ele vai dar a sua impressão. Ele pode até acabar convencendo, até pode, né? Mas essa não é a ideia principal, tá? E vamos fazer a última questão desse vídeo. Se você está curtindo, não deixe de deixar um like, um comentário, né? Para que eu dê continuidade nessa playlist, beleza? Vale destacar também, né, que eu tô colocando questões de 2023 bem recentes e questões
de nível superior. Ah, mas eu vou tentar para um cargo de nível médio. Não tem problema, gente, tá? Se você está conseguindo fazer questões de nível superior, ótimo. Você está tendo contato com questões de um nível acima do seu e está conseguindo fazer. Então, perfeito, tá? É um treino, sim. Não se limite a fazer questões apenas de nível médio, né? Se você está tentando para um cargo de nível médio, não. Tente fazer questões de nível superior, porque assim você fica mais bem preparado ainda para fazer as questões de nível médio. Então, vamos lá. A palavra pensativo na oração, esse anjo de Albert voa pensativo do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 4. Exerce a função sintática AD. Vamos então analisar a oração antes de qualquer coisa, tá? Quem é o sujeito dessa oração? Quem voa pensativo do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 4? Esse anjo de Albert. Então, esse anjo de Albert é o sujeito, é quem pratica a ação. Logo depois do sujeito, nós temos o verbo. O verbo ele pode ser um verbo transitivo, que gera um movimento, ali um verbo transitivo direto, quando não tem um complemento preposicionado. Um verbo transitivo indireto, quando tem um complemento com preposição. Pode ser um verbo transitivo direto e indireto, quando tem tanto um complemento preposicionado quanto um outro que não tem preposição. E também pode ser um verbo intransitivo que não gera complemento, ou ainda pode ser um verbo de ligação, no qual esse verbo de ligação ele vai ter ali um complemento que ele vai caracterizar. Ele vai qualificar o sujeito, aí ele vai ser um predicativo do sujeito, ou ele vai qualificar o objeto direto quando ele existir. Aí ele vai ser um predicativo do objeto. Então perceba que os verbos transitivos, eles normalmente indicam o quê? Indicam a ação. Os verbos de ligação indicam o estado. Então aqui, notem que esse anjo de Albert voa pensativo. Pensativo é o modo, né, como acontece esse voo, está qualificando esse voo. Esse voo não está acontecendo de qualquer forma, ele está acontecendo de forma pensativa. Então, voar pensativo é uma circunstância, né, em que o sujeito se encontra. Não é uma qualidade permanente dele, é uma qualidade transitória, o que está acontecendo naquele momento. Portanto, gente, esse pensativo está qualificando o voo do anjo de Albert, tá? Tá qualificando o sujeito. Então, um predicativo do sujeito e esse voar é um verbo de ligação, tá? Logo, a letra B é a nossa resposta. Por que que não é um objeto direto? Porque voar não é um verbo transitivo direto. Lembra que eu falei, para ser um verbo transitivo direto, o verbo transitivo ele gera essa necessidade de complemento, ele gera essa necessidade de movimento, tá? E ele, por exemplo, eu comprei um carro, eu comprei o quê? Um carro, comprar um verbo transitivo direto, e um carro é objeto direto. Aqui não temos essa situação, tá? Não pode ser adjunto adverbial de modo, porque na verdade, se vocês lembram, o advérbio, né, ele não varia. Ele é uma classe gramatical invariável, tá? E se vocês olharem aqui na oração, tá como esse anjo de Albert. Anjo é um termo que ele é sobrecomum, você não consegue ali variar o gênero dele. Não existe anja, só existe anjo. Anjo é tanto para o masculino quanto para o feminino, certo? Mas se você substituir anjo por um termo feminino, por exemplo, colocar a entidade, essa entidade de Albert voa pensativa. Perceba que o pensativo vira pensativa. Então, flexionou, variou. Se variou, não pode ser nenhum termo ligado ao advérbio, porque advérbio é uma classe gramatical invariável, tá? Então, daí você já conseguiria descartar a letra C. E não pode ser a letra D, né? Porque o adjunto adnominal, ele vai acompanhar, caracterizar, enfim, um substantivo, tá? E aqui a gente não tá vendo isso. Ele tá, na verdade, né, fazendo referência aqui a um verbo, porque voar é um verbo. Pensativo, ele está fazendo referência, está qualificando um verbo e não está qualificando, né, um nome. Então, não resta dúvida que a letra B é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem ser do seu interesse. Tem diversas playlists aqui. Tem playlists, né, de simulados de português de outras bancas organizadoras que você pode também estar treinando, né? Porque alguns conteúdos são coringas, sempre caem em concurso público. Também tem playlists de fundamentos de educação, de legislação educacional, de legislação ambiental, de noções de administração pública, tá? Tem simulados aqui também de leis que são muito recorrentes e cobradas, né, em concurso público. Então, é isso. Maratone, estude bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.